Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Conexões Rara. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, ACDG Brasil, nós estamos aqui para apresentar mais um episódio. Com certeza, todos os episódios que nós apresentamos aqui é para justamente trazer uma comunicação, trazer informações para você e fazer com que esse mundo dos raros seja cada vez mais conhecido, porque, como você sempre sabe, quanto mais nós divulgamos, quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor a qualidade de vida. No episódio de hoje do Conexões Raras, vamos abordar a síndrome da quilomicronemia familiar, que é conhecida pela abreviação SQF, uma doença rara que desafia a vida de muitas pessoas. O nosso tema de hoje é viver com SQF, superando desafios e construindo esperanças. E teremos uma convidada super especial para compartilhar conosco a sua jornada pessoal, os seus desafios diários e as esperanças para o futuro. Gostaríamos de agradecer imensamente a nossa convidada, Gabriele, por aceitar o nosso convite e se dispor a compartilhar a sua história conosco. Também queremos agradecer àqueles que nos colaboram, àqueles que nos ajudam, né, a estar divulgando, a compartilhando e fazendo esse programa com você, que é a Naila, a Taqueda, a PTC Terapêuticas e a FEDAN. Sem eles, a gente não estaria aqui transmitindo esse programa. Então, a nossa gratidão. Também a nossa gratidão a você que está nos assistindo, tanto pelo YouTube, como nos escuta pelo Spotify e acompanha nossas redes sociais em todos os lugares. Já peço a você que compartilhe, curta, comente, espalhe o quanto você puder, porque nós precisamos estar divulgando essa causa. Talvez alguém que está assistindo, ou talvez alguém que você conheça, tenha alguns sintomas, tenha algumas características, e aí conhecendo, ouvindo, assistindo essa live aqui, esse conteúdo maravilhoso do nosso programa, pode ser que ela consiga encontrar esse diagnóstico. Agora eu quero apresentar, quero trazer aqui à tona a nossa convidada, né? É com grande prazer que eu apresento ela. Ela é a Gabriele Almeida, 20 anos, é estudante de arquitetura e reside em Maceió, Alagoas. Sua trajetória com a SQF começou muito cedo, quando foi diagnosticada aos 6 meses de vida. E aí você sabe que saber da notícia, quanto mais precoce o diagnóstico, a qualidade de vida é bem melhor. E você vai entender já já por que eu estou falando isso. A Gabriele, ela tem enfrentado desafios impostos pela doença rara, equilibrando seus estudos e sonhos com o cuidado necessário para manter a sua saúde. Com uma força admirável e uma história inspiradora, ela vem compartilhar hoje conosco aqui a sua jornada de resiliência, superação e esperança. Apresentando esse episódio de hoje, estarei eu aqui, o seu amigo Lindenberg Salmito, diretor da Associação Cearense de Distrofia Musculares, ACDM, e pai de uma criança com diagnóstico de uma doença rara, também casado com uma paciente também de doença rara, defensor incansável dos pacientes e das suas famílias. Nós estamos aqui para colaborar. E antes, vamos deixar aqui falar um pouco de mim, vamos trazer aqui a nossa convidada. Eu quero que ela se apresente, eu quero que ela fale a expectativa. Gabriela, é com você. Oi, gente, tudo bem? Então, eu estou muito honrada de ter recebido esse convite. Realmente, a gente precisa falar um pouco mais sobre, né? Aqui na minha cidade, a gente realmente não tem esse apoio, ninguém que, nem mídia, nem nada. Realmente só minha nutricionista, a minha médica que tem esse apoio, né? Mas não tem ninguém, assim, nem outro paciente para a gente trocar informações, a gente falar sobre o SQF, né? Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Tá estourando um pouco dessa bolha e tá falando para muita gente aqui no YouTube, né? Para a gente é uma enorme satisfação ter aqui você conosco. E aí, algumas pessoas já mandaram perguntas para nós, já tem algumas perguntas aqui separadas. E eu queria justamente trazer essa conversa mais para se tornar o mais esclarecedor possível. Como você mesmo disse, a gente, no mundo das doenças raras, quando nós encontramos pessoas que têm o mesmo diagnóstico que o nosso, a gente se encontra de uma forma mais fácil de lidar com a vida, né? A gente, quando descobriu o diagnóstico do nosso garoto aqui, as coisas começaram a melhorar quando a gente começou a se envolver. E talvez, através dessa nossa conversa, através desse nosso bate-papo, através desse programa, pessoas vão estar aqui se familiarizando com aquilo que você vai dizer e quem sabe, né, começar essa carreira, ou na verdade, começar essa junção, essa unidade entre vocês, para que esse diagnóstico seja cada vez mais propagado. Eu vou lançar aqui a primeira pergunta que mandaram para nós, Gabriele, aí você responde para nós, diz o seguinte: Gabriele, você pode nos contar um pouco sobre a sua trajetória pessoal antes do diagnóstico, embora você tenha descobrido muito cedo, né, mas assim,
Você já deve ter ouvido falar dos seus pais, deve ter falado como é que foi essa questão da trajetória antes do diagnóstico e como foi que essa descoberta impactou, né, a sua família, porque se a gente parar para pensar, o diagnóstico, embora individualizado, eu digo que nunca é individualizado, ele afeta toda a família, é um diagnóstico familiar. Você poderia contar um pouquinho para nós essa descoberta? Posso sim. Então, depois do convite, né, eu fui conversar com a minha mãe, porque ela que ficou à frente sempre desses cuidados e tudo mais, sempre correu atrás de tudo. E como você já falou no início, né, eu descobri aos 6 meses, justamente porque minha mãe sempre foi muito curiosa. Ela nunca, viu alguma coisinha ali, ela vai deixar para lá. Não, ela vai atrás e foi assim que ela descobriu. Porque, não sei se vocês conhecem, né, a vacina BCG não tem nada a ver com a doença. Então, assim, foi algo extraordinário, que a minha mãe, se não tivesse ido atrás, ela nunca ia perceber. Mas, basicamente, a minha vacina BCG não estava sarando. Minha mãe, todas as crianças levam a vacina, né, recebem a vacina e fica tudo certo, fica lá cicatrizadozinho. E a minha não estava. A minha mãe falou para a minha pediatra, e ela, não, essa menina é normal, fisicamente ela é normal. E a minha mãe, não, tem alguma coisa de errado, e foi atrás. Começou a buscar outros médicos e ela percebeu que todo mundo estava falando que não era nada. Mas aí uma médica falou, para você tirar esse peso da consciência, vou passar uns exames. Quando passou os exames de sangue, viu que o triglicerídeo estava muito alto, cerca de 6.000, né, no resultado. E aí todo mundo ficou em choque, sem saber o que era, né? Nenhum médico sabia o que era. E ela começou a correr atrás de médico, né? E tanto é que a minha endócrino, que até hoje ela me acompanha, né, a minha vida toda, a minha trajetória todinha, foi a única pessoa que acolheu a minha mãe e falou, vamos procurar o que é isso. Se juntou com a minha nutricionista também e foram lá pesquisar, congresso, fora de Alagoas, porque aqui não tinha nada, né? E então, até hoje, a minha mãe não quis largar esses médicos, né? Esse pessoal que sempre esteve comigo, né? Buscando junto, e minha mãe também correndo atrás de todas as alternativas, né? Tanto é que eu tenho 20 anos agora, e até uns 5, 10 anos atrás não tinha os alimentos que eu podia comer. Sempre tendo que buscar fora, queijos, remédios fora, realmente era muito complicado, né? Ainda bem que aqui na minha cidade hoje a gente já pode ter acesso a isso. E me tira uma dúvida, assim, fala um pouquinho do diagnóstico para a gente entender, até mesmo para quem está assistindo, que pode se familiarizar com essa situação, porque realmente, da forma que você passou aí para nós, é algo que precisa realmente ter uma mãe, precisa alguém muito mais curioso, alguém mais disposto a correr atrás, porque no meu caso, a gente via as coisas, o médico falava, não, cada criança tem um desenvolvimento, tem que esperar o tempo, e a gente esperou o tempo confiando na palavra do médico. Mas a sua mãe não, já correu. E aí você poderia passar um pouco para nós essa questão do diagnóstico? Então, a minha mãe, como todos os médicos, nem imaginava o que podia ser. Sendo que essa minha nutricionista, ela ia a muitos congressos e tudo mais, sempre muito empenhada em aprender. E ela começou a ver que esses meus sintomas, né, do triglicerídeo muito alto, podia ser a deficiência de lipase lipoproteica, né, que é justamente a deficiência dessa lipase, que você vai quebrar ali as gorduras, né? Por isso que é o nome SQF. É a mesma coisa, basicamente. É o nome da biologia, no caso, que chamam, né? Que antes a gente só chamava dessa deficiência. E aí a minha médica, a minha nutricionista sempre buscaram e já sabiam que era esse o problema, né? Era essa deficiência. Mas a gente só veio chamar de SQF, acho que tem uns 2 anos, no máximo. Tanto é que a medicação mesmo, né, só surgiu aí há 3 anos. E aí, basicamente, foi isso. A minha mãe não desistiu, né, sempre indo atrás, mas já tem um bom tempo que a gente sabia o que era, né? Mas eu ainda fiz teste genético. Tem uns 5 anos que eu fui em São Paulo, acho que foi até na USP, fiz exame de sangue e lá eu tive o teste genético falando qual era o gene que eu tinha essa deficiência. Qual foi a partir do momento que você descobriu, assim, embora sua mãe levando vida de hospital, vida de exames, vida para cima e para baixo,
Mas a partir de que momento você tomou consciência de que aquele diagnóstico existia e a partir da descoberta, a partir dessa consciência, o que foi que afetou a sua vida? Como é que mexeu com a tua vida e como é que você conseguiu se adaptar a essa realidade? Então, como eu descobri muito cedo, né, eu era bebê ainda, a minha mãe sempre teve esse diálogo com os médicos, né, qualquer médico que eu iria, até mesmo sem ser questão de nutrição mesmo, né, podia ser qualquer tipo de médico, minha mãe sempre ia lá, explicava, eu ouvia aquela história, mas eu não conseguia ainda me sentir pertencente, sabe? Como eu não tinha muita consciência. Mas eu acho que de uns 2 anos para cá, eu comecei a ir para os médicos sozinha, já contava a minha própria história. Antes ela que contava a minha história, sabe? E agora que eu tô conseguindo tomar a frente. Tanto é que agora eu vou para médico sozinha, nutricionista sozinha. Antes eu sempre ia com a minha mãe que tomava as decisões, e aí eu só sobrevivia ali, só comia as coisas da dieta. E agora não, eu vou lá, falo o que eu faço, o que eu não quero, o que eu quero e pronto. Mas isso daí tem realmente muito pouco tempo. E me diga uma coisa, quando você vai ao encontro desses médicos, embora esses que já acompanham você há um tempo já tenham essa consciência, mas para cada a gente que anda muito em hospital e que quando a gente vai apresentar um tipo de diagnóstico, os médicos geralmente, embora tenham estudado, nunca estudaram sobre a doença rara, porque doença rara ainda não é uma disciplina que se encontra na medicina. É só se ele for buscar uma especialização, mergulhar na genética, alguma coisa assim do tipo. Mas como é que você faz para apresentar e como é que você transmite isso ao médico quando para ele é uma novidade? E se você tem, vamos dizer assim, algo, embora como não encontrou ainda uma associação ou não encontrou ainda pessoas ali que tenham o mesmo diagnóstico que você, como é que você faz para divulgar, propagar esse diagnóstico, até mesmo para que ele se torne mais conhecido e tenha mais gente justamente lhe ajudando nesse apoio? Então, quando eu chego em qualquer outro médico, eu já chego contando essa mesma história, como minha mãe descobriu, quanto meu triglicerídeo é, quanto era, e eles ficam, tipo, sem entender, né, o que é, porque realmente, como você mesmo disse, é muito difícil dos médicos saberem. Realmente, só quem se especializou, só quem realmente tem um caso como esse. E eu sou, assim, a novidade. Qualquer médico que eu vou, eles ficam chocados, né? E aí eu mostro exame quando eu tenho, quando eu preciso. Mas é isso, é sempre contando a mesma história para fazer a contextualização. E me diga uma coisa, assim, aparentemente nós estamos conversando aqui e o diagnóstico, assim como o meu garoto aqui, ele tem distrofia muscular de Duchenne. Então, eu estou lhe vendo aqui numa perspectiva, mas existe alguma adaptação, existe alguma questão corpórea, existe alguma adaptação física? Como é a realidade dia a dia com a questão do SQF? Realmente, quem vê fisicamente nunca vai imaginar que alguém tem esse tipo de doença, de síndrome, ninguém percebe, né? Só se vê realmente que para todo canto que eu vou, eu levo a minha marmita. Mas a gente basicamente tem os xantomas, que são sintomas também da síndrome, que às vezes aparecem como manchinhas, às vezes pode ser até verruga. Eu conversei já com uma pessoa que também tinha SQF, que falou que tinha xantoma. O meu apareceu no meu cotovelo, e na época eu achei que era uma verruga, algo do tipo, porque eu nunca tinha visto ninguém falar sobre. E tanto é que me incomodava bastante no meu cotovelo, e aí eu tirei, foi uma cirurgia básica, e também não interfere em nada, porque é como se fosse um cisto, é tipo um acúmulo de gordura mesmo. E basicamente é isso, assim, que pode aparecer fisicamente, sabe? Mas existe alguma questão de complicações, alguma coisa que você deve ter mal cuidado? Eu sei que você está batendo muito nessa questão da nutrição, né? Eu vejo o quanto é importante nessa questão alimentar. E aí, conta para a gente aqui de uma forma assim, que a gente que não conhece o diagnóstico, pessoas que não estão assistindo, pessoas que vão estar ouvindo, como é esse cuidado, né? Como é esse controle nutricional, como é essa questão se em algum momento pode haver um surto de alguma coisa dentro da nossa ignorância aqui, se algum pique, se algum surto, se alguma forma que a gente precisa entender e compreender que aquilo faz parte do diagnóstico. Então, a alimentação vem em primeiro lugar, é o primeiro tratamento. Mesmo que tenha aparecido a medicação recentemente, realmente a alimentação vai ser o remédio.
Então, por isso que eu falo bastante disso e por isso que é muito importante ter acompanhamento nutricional. E, em segundo lugar, vem também a atividade física, né? Precisa fazer bastante para ter o equilíbrio, né? Conseguir ali gastar realmente as gorduras também. Mas eu não vejo como não falar da pancreatite, né? Que é a complicação que você aí falou, né? Que é justamente quando você tem muito triglicerídeo no seu sangue. Eu tive uma vez só. E foi após 19 anos de trajetória. Nunca tinha tido, assim, nada muito grave, mas esse ano eu fui internada, passei uma semana no hospital, e aí, ainda bem que quando eu cheguei lá, eu estava sentindo uma dor, aparentemente no estômago. Era uma dor abdominal. E, geralmente, quem tem os triglicerídeos muito altos, realmente sente essa dor, né? É um dos sintomas também, inclusive. E eu cheguei lá com, aparentemente, dor no estômago, mas já com medo que fosse. E aí eu cheguei para o médico, falei toda a minha trajetória, falei tudo da minha vida, para que isso entrasse também ali no leque de opções do que poderia ser. E aí ele já passou a ressonância, passou um monte de exame, e pronto. Quando ele viu que o pâncreas, né, que é a inflamação no pâncreas, ele já percebeu logo, já pediu para internar, e eu passei uma semana. Então, é basicamente isso, que pode acontecer quem está com um triglicerídeo muito alto, né? Passa ali dos 1000. Mas existe alguma forma de quem acompanha, de quem convive com você, do seu grupo de amizade, você orienta eles de alguma forma para qualquer tipo de eventualidade? Ou é algo que sempre vai ser acionado os parentes mais próximos? Então, quem convive comigo já sabe que eu faço dieta sempre, sempre fiz, né, desde pequena. Então, às vezes, mesmo quando oferecem e tudo mais, eu já sei, já tenho minha consciência que eu não posso, mas que eu sempre fico alerta, né? Se eu sentir alguma coisa, agora que eu tô mais velha, eu que vou me cuidar, né? Sentir, tanto é que quando eu percebi que eu tava com essa dor abdominal, no início do ano, eu já senti logo, falei para minha mãe que eu queria ir na emergência, então assim, algo que eu que tenho que sentir primeiro, e aí aciono os mais próximos, né? A gente vê que você é uma jovem, né, muito ativa, muito bonita. E como é que você faz para a questão emocional? Vou pegar aqui essa, porque quando a gente descobre um diagnóstico, embora você tenha descoberto muito cedo e foi trabalhado na sua adolescência toda, mas a gente que faz parte de associação, a gente percebe que quando chega na fase da adolescência, principalmente aqueles diagnósticos que vai interferir na questão física, principalmente naqueles diagnósticos que vai interferir nos relacionamentos com outras pessoas, como é que você lida e qual é o suporte emocional que você tem buscado e que as pessoas que estão te assistindo aqui, que estão vendo e talvez possa até descobrir também esse diagnóstico, como é que você usa, qual o tipo de suporte você usa para essa questão emocional e o que, que você faz no dia a dia para poder superar essas questões? Então, é sempre bom o acompanhamento psicológico também, né? Porque às vezes a pessoa fica meio cabisbaixo, porque a alimentação, né, comer uma coisa que você gosta, uma coisa gostosa realmente, também faz parte ali do bem-estar da pessoa, né? Então, seguir uma dieta que realmente vá ter tudo que você possa comer, sem ter muita gordura, é muito importante. Então, eu sempre busco comer coisas que eu gosto, mesmo que não tenha aquela gordura, mas que seja coisas que realmente vão agradar meu paladar. E também é muito importante você ter uma rede de apoio, né? Ter os familiares, amigos, pessoas que estão ali próximas, né? Justamente para ajudar você a seguir a sua dieta, que realmente te dão apoio, entendeu? Isso é muito importante. Porque até para socializar, às vezes você acha que você precisa sair para os lugares, e eu saio, eu não deixo de sair. Com qualquer pessoa que me chame, né? Com os meus amigos, meu namorado. Mas eu não deixo de sair por isso, não. Eu levo minha comida, as pessoas comem as comidas delas e não me afeta de nenhuma forma. Porque eu sei que se eu comer, se eu sair da minha dieta, eu sei que pode ser muito ruim para mim, né? Pode me prejudicar. Então, eu não tenho problema nenhum. Realmente é uma coisa que eu vim trabalhando a minha vida toda, justamente porque, né, eu tive o diagnóstico muito cedo, mas não quer dizer que quando eu era pequena eu não ficava chorando por brigadeiro, querendo ali a lembrancinha, querendo o bolinho ali do aniversário. Então, assim, foi algo construído e tem que ser algo que não possa ser ali criado como um tabu. Você tem que mostrar para a criança, né, se for o caso, que é importante ela seguir
e que coma as coisas certas. Tem muitas frutas que as crianças vão gostar, que foi assim que eu fui criada, né? Sempre comendo muita fruta, muita coisa que eu gostava, né? Que tem muita coisa no mercado agora que dá para utilizar assim. Então, não ficar criando medo na criança. Muitas vezes a pessoa fala, você não pode, pronto. Mas fazer ela entender, né? Introduzir de uma forma que seja leve para ela, sabe? E quando a gente fala em questão de ambiente da sua vida futura, né? Vamos pegar aqui faculdade, vamos pegar trabalho. Você precisa, como é que tá esse coração, ou como é que está a sua vida à disposição disso? O diagnóstico, ele vai atrapalhar de alguma forma, ou o diagnóstico precisa de alguma adaptação para você começar essa realidade? Não sei se você já entrou nesse aspecto, né, de faculdade, de profissão ou coisa do tipo, mas para que as pessoas entendam, a adaptação na a questão do diagnóstico, se adaptar a essa realidade de faculdade, essa realidade de trabalho, essa realidade de dia a dia, como uma pessoa que não tem um diagnóstico. Como é que você está lidando com isso? E pode contar aí um pouquinho para a gente essa experiência, até mesmo para facilitar a vida de quem está nos assistindo? Então, como você já tinha dito, né, eu faço arquitetura, que é uma rotina que exige ali um esforço, tanto é que eu passo muito tempo fora de casa, né? Além de fazer faculdade, eu também estagio. Então, é um pouco complicado sair para comer nesse aspecto. Então, eu sempre levo minha comida. Então, eu sempre estou com a minha marmita. E é basicamente isso, é questão de organização, gestão de tempo, né? Você poder realmente separar suas comidas antes de sair, porque eu passo o dia todo fora, né? Não só com relação à faculdade, mas também todos os meus compromissos. A minha rotina sempre é muito cheia, né? O SQF não me impede de sair, eu não fico em casa o dia todo, muito pelo contrário, passo muito tempo fora de casa, mas é isso, é questão de adaptação mesmo, faz parte da minha rotina. É como qualquer outra pessoa que faz dieta, né? Só levar ali a marmita e tudo mais. Tem a questão emocional, né? Que às vezes pode pegar um pouco, essa questão de, eu não posso comer, tô fora, tô sem a minha comida, o que é que eu faço? Então, assim, sempre buscar as melhores opções, né? Se você não tá com a sua comida, sempre buscar o mais light possível, que não tiver gordura, buscar uma fruta, uma salada, alguma coisa do tipo. E isso vai me tranquilizando. Eu vendo que você falou para a gente há pouco que conheceu uma pessoa, né, que tem o mesmo diagnóstico. Mas como é que está em relação à questão dos grupos, em relação. Porque quando nós descobrimos o diagnóstico aqui do nosso garoto, o que nos ajudou em um dos tratamentos que a gente foi buscar aqui em uma das universidades foi justamente ser apresentado a um grupo de WhatsApp com as pessoas que tinham o mesmo diagnóstico. E aí a gente começou a entender, a compreender, a pedir conselho, e assim formou uma associação e a gente hoje tem uma facilidade quanto a tratamento médico, a facilidade em consulta e alguma coisa por causa dessa unidade. Mas em relação ao seu diagnóstico, né? Em relação ao seu diagnóstico, você citou que conheceu alguém, mas existe um grupo específico, existe um grupo de apoio voltado diretamente para esse diagnóstico. E como é que você, né, está contribuindo com isso? Como é que você faz com que isso venha a ser divulgado cada vez mais? E como é que vocês trabalham em cima dessa divulgação? Então, demorou 20 anos para descobrir, né? No caso, foi formado recentemente. Inclusive, a pessoa que eu falei é a Fátima Xavier. Para quem conhece aí, ela é uma das pessoas mais famosas na área do SQF. Ela faz parte de uma associação. Ela, junto da Marlene também, que ela já participou de alguma coisa também com vocês, que foi até no podcast de vocês. E elas fazem parte de uma associação que me abraçou também, que a gente já conversou bastante, já trocou muita experiência. Elas me colocaram num grupo de WhatsApp também, inclusive. E é justamente isso, criar essa comunidade, né? Para a gente trocar informações, ver que às vezes as coisas que eu sinto, eles também sentem. E até para realmente saber que tem pessoas, né, como a gente. Como é uma doença rara, realmente é muito difícil você conseguir se enxergar em outra pessoa, né? Então é muito importante ter essa conversa com outras pessoas mesmo, para você ver que existem pessoas como você, né? Como uma das perguntas que fizeram aqui para nós era relacionada à questão do preconceito. Embora a gente não veja características físicas, embora a gente não veja algo relacionado aquele preconceito mais formalizado, mais comum,
Você passou por algum momento por essa questão de ter sofrido algum preconceito, de ser colocado à parte por conta do seu diagnóstico? Então, eu acho que eu não chamo de preconceito, mas sim a pessoa não ter a dimensão do quão grave é, né? Justamente porque se você comer ali algo que vai sair da sua dieta, pode ser que aumente seus triglicerídeos, com o tempo realmente isso pode fazer mal. E muitas vezes, quando eu saía para alguns lugares, as pessoas ofereciam as comidas, eu falava, não, não posso, tenho essa deficiência tal. E a pessoa, não, mas só a vizinha não mata, não. Esse tipo de coisa de não saber, entendeu? O quão grave é, e ficar oferecendo mesmo assim, às vezes dá, mesmo falando, eu vou querer então. Porque parte muito da sua consciência, né? Se eu comer, eu posso não ficar bem. Então, parte muito da minha consciência também, mas as pessoas ao redor também precisam ter esse apoio, né? Precisam dar esse apoio. A gente está vendo que você agora assumiu o controle do seu tratamento, vamos dizer assim, né? Você agora vai, você toma a frente, você já se responsabiliza por isso. E como é o tratamento diário? Vocês têm aí um centro de referência de raros ou você tem um hospital direcionado e quantas vezes na semana ou quantas vezes no mês? Como é o dia a dia nessa questão do tratamento específico? Então, eu ainda não comecei o tratamento. Esse tratamento, o único que existe até agora, ele é de aplicação, ele é injetável, é subcutâneo, e esse suporte, né, que a própria farmacêutica nos fornece, eles falam comigo online mesmo, pelo WhatsApp, porque eles não têm uma sede deles aqui na minha cidade, né, em Maceió. Pode ter em outros lugares, mas eu não tenho esse conhecimento. Mas eles falam comigo pelo WhatsApp, eles fornecem nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga. Então, assim, tem um suporte muito grande, tem uma rede de profissionais, e eles falam comigo pelo WhatsApp. Eu posso marcar reunião online, posso marcar visitas presenciais, mas por enquanto foi tudo online. Essa questão da aplicação, inclusive, né, faz parte do tratamento, e eu ainda não comecei, mas quando eu começar, eu vou receber visita presencial. Eu tenho direito a 3 visitas para ajudar a ensinar a aplicar, e depois vai ser por minha conta, porque falam que é muito fácil de aplicar. Algo bem tranquilo, a agulha é bem tranquila de aplicar, então é algo que dá para você se adaptar e ir convivendo com isso. Então, relacionada ao futuro, né, que ainda vai começar esse tratamento, pensando no futuro, pensando nesse tratamento, nessa forma de agir, você pelo que eu estou vendo, é uma maneira bem fácil e bem simples, né? Participando desse tratamento, é algo que vai durar toda a vida, e aí, durante toda a vida, mas de uma forma bem mais tranquila. Vai poder te disponibilizar algum tipo de alimentação que você não faz hoje, usando esse tipo de tratamento? Então, o tratamento, eu acredito que vai ser a vida toda. Talvez não vá ali impedir que eu faça nada, né? Tem algumas questões que é só a contraindicação dele, que é a baixa das plaquetas. Quem já tem SQF, já tem as plaquetas um pouco mais baixas, pode ter um risco mesmo de ter plaquetas baixas, mas esse remédio, a contraindicação dele na própria bula, fala que pode baixar. Então, o médico sempre tem que estar lá aferindo, né, conferindo ali o seu resultado, para ver se as suas plaquetas estão em níveis normais, se pode prosseguir com o tratamento, mas se tiver realmente mais baixo, tem que dar uma interrompida, tem que cuidar disso para não sofrer nenhum dano. Gabriele, a gente quer agradecer a sua participação, a forma como você transmitiu, a forma como você trouxe esse conhecimento, porque eu, particularmente, embora conviva com vários diagnósticos raros, ainda não conhecia, e eu sei que é um desafio, né? A gente sabe que há 8.000 doenças raras dialogadas aí, catalogadas, a gente não conhece todas, né? E cada dia que passa, descobrindo a forma como você passou para nós, a gente já tem um entendimento e já pode até ajudar alguém com características aproximadas aí daquilo que você falou. Mas pode ser que dentro das perguntas ou dentro da nossa conversa não tenha algo ainda que eu tenha provocado ou te perguntado. Você tem algo que não foi colocado na nossa conversa que você faz questão de trazer para nós,
que o povo que nos assiste ou nos escuta pelo Spotify precisa saber, é com você. Você pode falar aí abertamente aquilo que você acha que é necessário transmitir e que a gente ainda nem tocou nesse assunto. Então, eu acho que é mais a questão da qualidade de vida, né? Sempre buscar realmente isso, não desistir de continuar ali com a dieta, tudo mais, porque é aquilo, né? Você não está sentindo o que está acontecendo até acontecer. Eu não sabia que após 19 anos ali com a SQF, eu poderia ter a pancreatite. E eu tive, porque eu acabei me descuidando, achando que podia fazer dietas com outros profissionais, foi o que aconteceu comigo. E eu fui buscar realmente outros tipos de tratamento, né, focado mais no físico, e esqueci da minha saúde. E é algo que eu vejo que eu preciso focar nisso, entendeu? Tem que vir como principal. Sempre a saúde e depois o físico. Eu sempre fiz muitos exercícios físicos, muito esporte. Sempre migrei ali pelos esportes a minha vida toda, que é algo muito importante, né? Mas, como eu falei, vem em primeiro lugar sempre a nutrição, né? Sempre a dieta. Então, é algo que não pode desistir, realmente, como eu falei. Tem que ter um suporte, né, da família, que é o mais importante. É você ver ali que está todo mundo ali de mãos dadas e mostrando que você não pode desistir. Que bacana. Você queria também passar para nós a questão das redes sociais, pode tanto da rede social de algo que traz o diagnóstico ou que divulga o diagnóstico, como a sua própria rede social, caso você queira transmitir, para que pessoas que tenham dúvidas, pessoas que querem fazer algumas perguntas, possam procurar tanto você ou aquela rede de apoio, se existe uma rede social para isso, ou aquela rede de apoio. Transmite aí para a gente, diz aí quais são as redes sociais você quer passar, tanto o seu como da rede de apoio. Pronto. Eu estou muito aberta sempre a conversar com o pessoal, né, que mostra que tem interesse em conversar sobre, como eu falei. Eu gosto de conversar, né, tanto é que tem essa Fátima que eu falei, sempre troco essas informações com ela, é muito legal, né, conseguir trocar essas experiências com alguém que também vive com isso, né, e também tem o Instagram dessa associação que a Fátima faz parte, que é a ABSQF, ABSQF. E eu também queria passar meu Instagram, porque eu estou aberta a falar com qualquer pessoa que queira trocar experiência, tirar dúvidas. Eu me disponho aqui. Meu Instagram é mgabi Almeida. Pode ir lá falar comigo, que eu estou muito disposta a falar com qualquer pessoa. Que bom que a gente aprendeu um pouquinho mais sobre esse diagnóstico. A gente sabe que nesse mundão de diagnóstico raro, a gente sabe que tem que divulgar, que tem que falar, que tem que informar. É justamente porque tem muitas, né? Geralmente no Brasil, dura 12 a 13 anos para descobrir um diagnóstico. Você é uma privilegiada em ter ali 6 meses conquistado esse diagnóstico. E fica aqui a nossa gratidão a você que se dispôs a estar aqui junto conosco, a estar compartilhando um pouco da sua experiência, compartilhando um pouco aqui do que você vive, do seu diagnóstico. O nosso agradecimento aqui pelo programa Conexões Raras, aqui o nosso agradecimento a você e agradecer mesmo de coração, porque muita gente que vai estar assistindo, vai ficar gravado no nosso YouTube, vai estar gravado no Spotify, nas nossas redes sociais, onde a gente vai estar divulgando, muita gente vai se descobrir através daquilo que você transmitiu. Muito obrigado, Gabriele, por essa nossa conversa e que você possa aí alcançar seus objetivos e, como eu gosto sempre de dizer, existe vida sim pós-diagnóstico e é só a gente mergulhar nisso. Fica com você essas considerações finais. Tanto é que a vida começa após o diagnóstico, né? Você vai começar a viver a sua própria vida. E eu estou muito feliz, eu fico muito contente mesmo pelo trabalho de vocês, tá? Aqui me deixando me compartilhar um pouco, né? Compartilhar um pouco da minha vida. E isso realmente é muito importante para mim, que eu sinto que a gente precisa falar um pouco mais sobre a SQF e todas as outras aí, que a gente precisa conhecer, a gente precisa mostrar que existe, porque tem muitas pessoas justamente com os mesmos problemas que a gente, mas que ainda não descobriu que tem, né? Então é muito importante a gente compartilhar isso, né, para a gente criar mais essa rede de apoio, né? Aumentar essa rede. E eu estou muito feliz, muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Que bacana, que bacana. Foi uma honra compartilhar esse espaço com a nossa convidada Gabriela e ouvir a sua história inspiradora de resiliência e superação. Chegamos ao momento das considerações, né? Que nosso agradecimento aos nossos apoiadores sociais.
que é justamente a Takeda, a Naila, a PTC Terapêutica e a Fernanda. Foi um episódio emocionante, onde nós descobrimos mais e mais sobre esse diagnóstico que realmente veio trazer para nós esse entendimento, né? A síndrome da quilomicronemia familiar, ou SQF. Foi bastante esclarecedor para nós. Queremos expressar aqui a nossa profunda gratidão, tanto a Gabriela quanto a você que nos assistiu até aqui e que tem nos ajudado a compartilhar, a divulgar, a fazer com que esse mundo dos raros se torne cada vez mais conhecido, para que a gente possa, assim, facilitar a vida daquelas pessoas que ainda estão à procura de um diagnóstico, bem como daquelas que já têm um diagnóstico, mas precisam de palavras como a da Gabriela, essa motivação, essa inspiração para continuar acreditando e a sonhar que existe sim vida pós-diagnóstico. Que você fique com esse nosso episódio, divulgue o mais rápido possível, compartilhe, curta, e quem sabe o próximo entrevistado vai ser você, né? A gente quer trazer você aqui com o seu diagnóstico, para estar fazendo e divulgando cada vez mais o nosso programa. Então, fiquem atentos aos nossos próximos episódios do Conexões Raras, onde nós vamos continuar explorando temas fundamentais para as comunidades afetadas por doenças raras. Meu muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima com o nosso programa Conexões Raras.